Quando a gente fala principalmente sobre mudanças comportamentais, a gente sempre está falando muito sobre hábitos, né? Tanto hábitos na alimentação como hábitos de vida no geral. Como é que a gente consegue reprogramar nosso dia a dia para tentar melhorar os nossos hábitos alimentares? Pequenas mudanças, por exemplo, realmente, quando adicionadas ou repetidas ao longo do tempo, têm um potencial para transformar o hábito de uma pessoa? Perfeito. As pessoas, no geral, elas, descredibilizam os micro hábitos. Hum, Elas acham que: "Ai, não, vou primeiro fazer a lipo, aí depois eu cuido da minha alimentação", né. Ela quer primeiro o resultado e depois ela olha ali para o comportamento alimentar. Mas eu até falo isso bastante. Falo: "Olha, se eu tivesse o poder de te dar esses 60 quilos agora, que é o que você quer, você consegue manter? Não. Por quê? Porque você não sabe a estrutura de comportamento que uma pessoa de 60 quilos tem. Então, você não vai manter. Então, quando a gente pensa em mudança de hábito, primeira coisa para entender: repetição. Porque a gente precisa pensar. Eu falo para os meus pacientes bastante isso. Cuidado com o que você repete aqui na sua mente. Porque se você repete que você é um fracassado, cuidado que você vai começar a acreditar. uhum. Então, isso vale para o positivo e para o negativo. E aí a gente precisa entender que, vamos supor, no meu caso, 30 anos. São 30 anos agindo de uma forma. E aí, de repente, vem um profissional querendo me ensinar como age. E aí vai ficar no começo essa briga interna. O novo ou o que eu já tô acostumado? Mas, esse que eu tô acostumado dói. Mas tem ganho secundário, porque você não precisa sair do lugar, não precisa lidar com o novo, não precisa se responsabilizar. Então, até mesmo o que machuca a gente tem ganho secundário com isso. E aí fica essa briga. E quando a gente introduz um novo hábito, e é por isso que é tão importante a repetição, quando a gente introduz um novo hábito, não é que você vai lá no seu cérebro e apaga o hábito negativo. Não, você está criando um novo caminho neural. E aí você vai aprender a escolher. E aí, de tanto você repetir, a tendência é que você siga esse novo hábito. Mas eu brinco, se cochilar, o cachimbo cai. Hum. Precisa dessa autoobservação. Por isso que manter o estilo de vida saudável é tão difícil. Porque não é sobre chegar num resultado, é sobre autogestão, autoanálise. Observar como eu tô hoje. Porque a maior parte das pessoas se deixa ser engolido pela rotina. E aí é difícil criar um novo hábito quando você chegou do trabalho, 6 horas da tarde, e você vai pensar o que você vai comer. Você tá esgotado, você vai querer descansar ou pedir alguma comida. Então, eu acho que quando a gente pensa em novos hábitos, a gente falou da questão do ambiente. Então, ter um mínimo planejamento, né, uma previsibilidade, já deixar ali a alimentação planejada, não exatamente, mas uma noção. Eu tenho isso de proteína, tenho isso de fibra, tenho esse carboidrato. Então, ter esse planejamento no dia a dia. A repetição, né, para você entender. E principalmente, esse recado agora é para as mulheres. Não querer obrigar os outros a mudar junto com você. Uhum. Porque quando a mulher tenta mudar, ela tende a obrigar o marido a mudar junto. E aí o que acontece? Ela fica duplamente frustrada, porque o marido não quer mudar e ela acaba desistindo porque não tem a companhia. E é justamente ao contrário. É você tomar a sua responsabilidade e você pode convidar o outro. Mas o outro é responsabilidade dele. E se ele ainda não é o tempo dele? Você deixa, porque a sua vida é importante. Então, eu acho que isso serve para mulheres e para profissionais de saúde. Como que eu posso cuidar do outro sem descuidar de mim? Uhum. Bem interessante. A gente vê isso muitas vezes. As mulheres, por exemplo, geralmente têm uma tendência maior a cuidar não só do corpo, mas da saúde como um todo, né? E muitas delas relatam, e aqui várias vezes a gente recebe comentários de que, poxa, em casa as pessoas não me ajudam, meu marido não me ajuda, quer sempre pedir pizza e tudo mais, comer alguma coisa mais calórica. E muitas vezes o que a gente observa é que aquelas pessoas que conseguem manter essa força de vontade, o que a gente chama aqui de temperança, mesmo num ambiente, um microambiente nesse caso, que não é tão facilitador, elas muitas vezes procuram uma ajuda externa, então pessoas que talvez estejam
na mesma situação que ela ou com o mesmo objetivo. Muitas delas começam a assistir conteúdos como o nosso aqui para poder se guiar, ter conhecimento, também entender como as coisas funcionam. E muitas vezes, quando o resultado começa a aparecer, elas começam a emagrecer, começam a ficar mais saudáveis. Geralmente isso acaba também se espalhando para outras áreas da vida, né? Geralmente organização gera organização. Faz com que o próprio homem fala, poxa, parece ter alguma coisa diferente, parece que isso está dando certo. E aí a pessoa começa a tentar também se adequar, e aí quando a gente vê que é uma família muda de rotina. Então é muito interessante perceber que realmente é uma escolha que é pessoal. Obviamente seria muito mais tranquilo se todo mundo tivesse esse objetivo em comum dentro de casa, mas isso não pode ser utilizado também como desculpa para, poxa, eu não consigo fazer porque essa pessoa não quer. É uma questão muito pessoal e, óbvio, quando a gente começa a ter resultado, as coisas começam a aparecer, geralmente isso também contagia os outros. Com É uma coisa certeza. importante da gente colocar. Mas falando um pouco sobre essa questão do microambiente, principalmente a nossa casa, né? Muita gente fala sobre essa obesidade, a sociedade obesogênica, como a gente já falou aqui, como se fosse algo em que a gente precisa mudar. E é muito difícil mudar a sociedade como um todo. Existe um ganho secundário, inclusive, nos alimentos que são feitos, é uma indústria, então os alimentos vão ser feitos cada vez mais hiperpalatáveis, cada vez mais calóricos, cada vez mais voltados para um consumo exagerado. E o que a gente precisa, na verdade, é tentar cuidar tanto do mais micro, que seria a nossa cabeça, quanto o nosso microambiente, família, casa, quem sabe até trabalho. Quais são as principais estratégias que as pessoas podem ter para tentar controlar esse mais microambiente? Tanto a nossa cabeça, quanto a nossa casa, nosso trabalho, as pessoas que convivem com a gente. Perfeito. Eu acho que, vamos pelo primeiro, que é o sistema de crenças. Eu sempre faço isso, eu atendo muita mulher, né? Predominantemente público de emagrecimento, de autocuidado, acaba sendo mulher. Primeira pergunta que eu faço para ela: você acordaria mais cedo para fazer a comida da sua filha? Lógico, imagina, você acha que eu vou dar qualquer coisa para ela comer? Falo, perfeito. Por que você faz isso? Porque ela é importante para você. Como você não se considera importante, você vai fazer o que sobrar, quando dá e se tiver tempo. Então é importante, né? Parece que não, mas tudo o que a gente faz está dizendo, consciente ou inconscientemente, o que a gente tem de crença em relação àquilo. Então, quando uma mulher não se cuida, ela está colocando no inconsciente dela o quê? Não sou importante. Todo mundo vem antes de mim. E é difícil, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas se não for eu, não vai ser ninguém. Não, mas as pessoas, elas conseguem caminhar. Então, é importante trabalhar o sistema de crenças. Porque muitas vezes a pessoa até sabota o processo de emagrecimento dela, porque e se ela for diferente? Como que ela vai reagir? Com todo aquele caminhão de ganhos secundários que ela tinha. Às vezes aquela mulher ela tá acima do peso para chamar a atenção do marido, ou para chamar a atenção dos pais, porque ela aprendeu que quando ela fica doente, ela recebe carinho. Então, o sistema de crenças da pessoa influencia muito mais do que a decisão em si, porque é o que ela está alimentando, é o diálogo interno dela diariamente. O que ela está falando para ela? Então, isso é um ponto chave de virada. Outra coisa é o que você falou sobre estar em comunidade. Por que os vigilantes do peso, os alcoólatras anônimos, tudo isso dá certo? Porque são pessoas diferentes vivendo a mesma dor que você. E por mais persistência que uma pessoa tenha, muitas pessoas... Lógico, tem as exceções, mas 90% das pessoas não conseguem persistir naquela visão, naquele comportamento quando ela está sozinha. Quando ela está em comunidade, por que tem o pessoal do CrossFit? Porque é uma comunidade. Ali você trabalha duas coisas. Viver a mesma dor, então isso te dá mais garra, persistência. E o segundo, o senso de pertencimento. Quantas pessoas às vezes não querem fazer dieta porque ela sabe que ela vai precisar diminuir os happy hours ou vai precisar agir de uma forma diferente. E aí, se ela agir assim, como que as pessoas vão reagir a ela com essa nova versão?
Uhum. Então, é necessário um senso de identidade muito forte. E, às vezes, a pessoa não está preparada para isso. Por isso que, mais do que uma dieta, ter essa supervisão de um profissional faz total diferença. Porque vai ensinando, vai dando repertório para ela de como lidar com determinada circunstância. Porque a verdade é uma só. A gente não consegue controlar tudo. Mas a gente consegue controlar a nossa reação perante as coisas. Porque senão a gente cai naquela coisa de... Ai, não tem aquele item X. Eu tenho muito paciente perfeccionista. Não tenho aquele item 10 da minha dieta. Melhor não fazer. Uhum. Porque ele fica tão preso nos mínimos detalhes. E isso, na verdade, é um auto-engano, né? Porque... não precisa estar 100% perfeito. 50% que você faça, você já vai ter um resultado. E conforme você vai mudando, você vai vendo o mundo de uma forma diferente, né? Eu até gosto muito de indicar exercício físico, porque exercício físico, ele não é só sobre gastar calorias, é sobre você estar ali no seu comprometimento com você mesmo diariamente. O exercício físico, ele ensina isso, disciplina, a você entender que você não controla tudo. Vai ter dias que você vai estar muito forte, mas vai ter dias que você vai fazer o mínimo, que vai precisar só alongar. Então, você vai aprendendo a lidar de uma forma menos ditadora com você mesmo. Perfeito. E aí, já percebeu quanto conhecimento a gente trouxe aqui? Deu para perceber que emagrecimento não é só comer menos e gastar mais. Tem muito mais coisa envolvida. Se tem gostado do conteúdo, por favor, deixa aqui o seu comentário, inclusive, se tiver alguma dúvida, que vai ser um prazer para a gente responder. Também aproveite não só para curtir esse nosso vídeo, como se inscrever no canal, que assim a gente consegue que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e realmente criar uma comunidade de pessoas com esse mesmo objetivo, que é, por exemplo, perder peso, manter o peso perdido ao longo do tempo, ver mais e também viver melhor. Mas, Adriana, você falou bem sobre um ponto, principalmente ali das grandes dificuldades que os pacientes enfrentam, até da própria rotina em si, e a fome talvez seja a grande dificuldade, o grande adversário no processo, principalmente da manutenção do peso perdido. Porque existem mecanismos fisiológicos que explicam isso, né? Cada vez que a pessoa está mais afastada do maior peso que ela já teve, o nosso próprio organismo faz com que ela tenha mais fome, por mudanças dos hormônios, por exemplo, da saciedade e da fome. Quais são as principais estratégias que a gente consegue para tentar trazer mais saciedade para a pessoa e tentar burlar, por exemplo, esse grande adversário? Perfeito. Acho que um ponto extremamente importante é olhar para a ingestão de água, porque às vezes o nosso corpo ele tá com sede, ele não tá com fome. A água contribui bastante para a questão de saciedade, principalmente para a questão de saúde intestinal, melhora da performance ali no exercício físico, ganho de massa muscular, tudo isso. O simples consumo de água já influencia. Outro ponto que é muito negligenciado pelas pessoas é o sono, né? O sono, as pessoas acham que nossa, não, dormir bem, nem sei, na minha roda de amigos ninguém dorme bem. Então, todo mundo tá ali suscetível a ter várias comorbidades, inclusive a obesidade. Porque a gente sabe que durante o nosso sono, a gente não só descansa, mas a gente tem recuperação de massa muscular, regulação de grelina, de leptina, de vários... Grelina e leptina, para quem não sabe, são os hormônios que regulam a nossa fome, a nossa saciedade. Inclusive, existem estudos que mostram que uma única noite de sono mal dormida já é capaz de aumentar a fome no dia seguinte, né? Então, o sono também pode estar relacionado com a fome descontrolada. Agora pensando mais em termos dietéticos, né? Proteína acaba sendo uma questão que super ajuda no processo de saciedade em si. Então, por mais que a gente falou que calorias não é tudo, a carga glicêmica, né? Índice glicêmico é de velho, carga glicêmica que a gente fala hoje. A carga glicêmica da refeição faz diferença. Então, faz diferença você comer, por exemplo, pão com manteiga, ou seja, carboidrato com gordura, por exemplo, pão com um patezinho de frango desfiado. Quando você aumenta a proteína, a liberação da glicemia na corrente sanguínea do paciente vai muito mais lento. E sendo mais lento, ele fica mais tempo saciado. Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante é aumentar a ingestão de fibras.
Fibras, pode usar suplemento de fibra? Pode, mas não vai fazer igual meus pacientes às vezes fazem, que eles fazem assim: já que eu tô tomando multivitamínico, nunca mais preciso comer fruta e legume. Não é bem assim, né? A gente sabe, ok, você tá consumindo, mas vai estimulando ali na sua dieta o consumo de mais alimentos in natura, comer menos coisas que você desembale, mais coisas que você descasque, né? Que é o in natura em si. E uma coisa que muitas pessoas tiraram da alimentação e que é super saudável é o arroz com feijão. O arroz com feijão, além de ser riquíssimo em fibra por conta do feijão, ele tem um pool de aminoácidos ali super complementares. Então pode ter certeza, atesto aqui com o meu CRN, que não foi o arroz com feijão que fez você engordar. O que fez você engordar foi consumir mais calorias, muito provavelmente de ultraprocessados, repetidamente por um longo período. Isso fez você engordar. Não foi o arroz com feijão, porque eu tenho muito paciente que fala assim: eu vou tirar o arroz com feijão melhor, porque às vezes pode ser que eu esteja ganhando peso por conta disso. E não é verdade. Perfeito. A gente já viu, né? Inclusive aqui a gente fala bastante sobre os alimentos aliados e os alimentos vilões, né? Então, no processo de emagrecimento, o ideal é que você se aproxime dos aliados e se afaste dos vilões. E os aliados, basicamente, são a proteína, né? E os alimentos de baixa densidade calórica. São justamente, na grande maioria das vezes, alimentos ricos em água e em fibras. Então, esses dois talvez sejam os principais quando a gente fala não só de saciedade, mas inclusive de consumir alimentos com uma menor densidade calórica e, assim, ser mais fácil chegar no déficit calórico. Então, normalmente são alimentos mais volumosos, vão dar mais saciedade para a pessoa. A própria proteína, além da parte de saciedade, ainda tem outras características que ajudam no processo de emagrecimento. Então, esses são os grandes aliados no processo. E os vilões foram justamente aqueles que você citou. E aí, talvez a importância também de entender um pouco quais são os alimentos que geram compulsão na pessoa ou em que ela come de forma exagerada. E, normalmente, esses alimentos vão ser os ultraprocessados ou as bebidas muito calóricas, né, as bebidas açucaradas. Então, eu diria que esses são os três principais vilões. Os ultraprocessados, as bebidas açucaradas, que, logicamente, além de trazerem uma carga ali de glicose muito alta, elas trazem muito pouca saciedade, né? Dificilmente você vai comer ali 4 ou 5 laranjas, mas tomar 1 litro de suco de laranja você consegue facilmente. E também, lógico, os alimentos que causam compulsão na pessoa, que geralmente vão ser ultraprocessados ou bebidas calóricas, mas podem ser, por exemplo, como você falou bem, castanhas, as oleaginosas como um todo, queijo, que também acontece bastante. Então, esses seriam os vilões e que a gente, teoricamente, tem que se afastar. Mas a gente já falou também que o processo de emagrecimento, ele não é um processo linear. Ele vai ter ali altos e baixos, e talvez uma das coisas que mais facilite a pessoa superar os momentos de baixa é entender que eles vão acontecer em algum momento. Na sua opinião, como você consegue, por exemplo, mostrar para os pacientes que não é tão difícil superar esses momentos? Quais são talvez ali as grandes características das pessoas que conseguem passar por momentos de baixa durante o processo de emagrecimento? Talvez ali que tenham algum problema de saúde associado, algum problema na família. Como superar isso e continuar nesse processo persistente de emagrecimento? Eu acho que esse é o grande desafio. As pessoas não conseguem lidar com o processo de baixa e aí elas já pensam até em desistir, abrir mão do plano, porque ela não consegue lidar, né, com isso. Então, eu acho que quando você mapeia, porque também acontece o inverso. Tem pessoas que vivem muitas baixas, aí também não tem resultado, e aí ela não consegue entender. Emagrecimento, por mais incrível que pareça, é o detalhe. O detalhe faz total diferença. Então, como você falou do suco, faz diferença você comer a fruta do que tomar o suco. Outro detalhe também que favorece a questão da adesão e até o resultado melhor, é entender que tudo que a gente põe ali na estratégia alimentar do paciente tem um porquê. Então, por que eu digo isso? Porque às vezes o meu paciente chega e fala assim: eu gosto muito de proteína. Tá bom, vou comer asinha de frango todo dia. Só que a proporção gordura-proteína é diferente. Então, trazer esses dados vai deixando eles mais autônomos, porque o grande objetivo do bom profissional da saúde é dar ferramenta para a pessoa seguir, não fazer ela ficar dependente de você, né? Então, eu acho que esses são os fatores. Uma coisa que eu faço bastante
nos meus atendimentos. Eu faço atendimento avulso? Faço. Mas hoje, como boa parte do meu público não tem uma boa relação com a comida, vive o efeito sanfona, os meus acompanhamentos sempre são maiores. 3 meses, 6 meses, 1 ano. E aí a gente tem uma coisa que a gente chama de feedback de sexta. Feedback da sexta. E aí a gente vai analisar. Olha quantos furos eu tive essa semana. Quais foram as minhas refeições livres? Porque às vezes a pessoa tá achando que ela fez a refeição livre só na sexta e no sábado, mas ela não lembra que na segunda ela comeu uma caixa de bis, na terça ela tomou suco, na quarta ela pediu iFood, e aí ela vai vendo, todo dia teve um pouquinho. E aí quando soma junto do final de semana, aí não tem como a conta fechar. Então trazer essa observação no sentido de trazer acolhimento para a pessoa, mas ao mesmo tempo autorresponsabilidade, Sim. faz parte do processo, porque senão, e isso é uma característica muito grande do pessoal de emagrecimento, é terceirizar a responsabilidade, né? Ah, não, agora que eu comecei o emagrecimento, todo mundo começou a fazer happy hour na empresa. Aí eu sempre faço uma pergunta neutra, mas antes de você começar comigo, não existia happy hour? Você não fazia aniversário? Não tinha o Natal? Não tinha a Páscoa? Não tinha todos esses eventos? Tinha. A diferença é que você não estava em processo de mudança. Então, é importante não proibir, mas também trazer uma responsabilidade de que, ok, eu vou fazer a estratégia, mas a execução da estratégia é você que faz. Perfeito.